Fala, povo lindo e abençoado aqui do canal Mais Que Vencedor. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nós estamos aqui para mais um Por Detrás dos Versículos, né? Lembrando aí que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito mais profunda do que extensa. E eu creio que através de um ou dois versículos, Deus aí ele pode nos ensinar muitas coisas, Deus pode trazer muito ensinamento para nossas vidas. Mas antes de nós darmos início aqui, eu gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus ele possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos aí receber a palavra da forma que deve ser, né? Da forma que a palavra de Deus ela sendo realmente da parte de Deus, tá bom? Então eu gostaria que, se fosse possível, que você fechasse os teus olhos e nós vamos orar, apresentar esse momento na presença de Deus, amém? Grande Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, te agradecemos. Eu agradeço ao Senhor desde já por cada vida, meu Pai, que está ouvindo esta palavra, por cada inscrito desse canal, meu Pai, que está, Deus querido, dando esse crédito, Deus querido, esse voto de confiança, meu Pai, não somente a mim, mas também a tua palavra. Deus, que em nome do Senhor Jesus, que nós possamos crescer, né, através dessa palavra, na graça e no conhecimento do Senhor, e que o Espírito Santo conduza todas as coisas, que o Espírito Santo venha abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos, ó Pai, compreender e entender, Senhor, não somente, ó Deus querido, com os nossos ouvidos, mas também com o nosso coração. Pai querido, Pai amado, nós colocamos diante do Senhor este momento e pedimos a tua bênção e a tua graça em nome de Jesus, amém, amém. E eu quero começar aqui lendo hoje no livro de Filipenses capítulo 1 versículo 15 e 16, que diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. É isso aí, né? Aqui, ó, Paulo está dizendo então que há pessoas que pregam o Evangelho de Cristo por inveja, por porfia. O que vem a ser inveja? O que vem ser porfia? Vem ser briga, né? Vem ser confusão. Você talvez já deve ter se deparado com pessoas que ficam discutindo, né, a palavra de Deus, que ficam ali brigando, ficam querendo mostrar razões. Eu quero dizer algo para você: Deus não se agrada disso, né? O que eu entendo aqui, ó, que sempre haverá então um sentimento relacionado a falar de Jesus. Já tem outras pessoas que anunciam, que falam de Jesus, mas falam por amor, né? Falam de Jesus em amor. E ao entender, ó, sobre Jesus, e esse sentimento pode ser bom ou pode ser ruim. Ou seja, ao falar de Jesus, né, o entender sobre Jesus, o falar de Jesus, então, ele vai ter sempre um sentimento, que seja bom ou seja ruim. Talvez você fale, mas como falar de Deus de uma forma ruim? O próprio Paulo está dizendo aqui, né, que por inveja, por porfias, né, e outros anunciam então aí por amor. E o nosso desejo é o quê? É que sempre sobressaia o amor. E aqui eu quero dar um exemplo, né, de tem pessoas, ó, que não acreditam que Jesus é o próprio Deus, né, que Jesus ele se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, e ele se fez como um de nós, para que na forma de homem pagasse o preço da nossa redenção, que foi pago com o próprio sangue dele. Eu quero ler aqui em Efésios capítulo 1 versículo 7, diz assim, Efésios 1, capítulo 7. Olha lá, ó. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então a nossa redenção, a nossa salvação, ela foi conquistada, né, pelo sangue de Jesus, todo derramado naquela cruz. E muitas pessoas não acreditam que Jesus Cristo é o próprio Deus, né? Que Jesus Cristo, ele se esvaziou da sua própria glória, como diz lá em Filipenses capítulo 2,
para nos salvar. E é muito importante, né, nós temos essa consciência, né? Porque às vezes a gente fala, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Muitas pessoas falam isso até mesmo brincando, mas não, realmente, o sangue de Jesus é que tem poder para nos salvar. E nós temos que ter essa consciência, né? Nós temos que entendermos a importância disso. Aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, sabendo que não foi com coisa corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então esse foi o preço que Jesus pagou aí pela nossa vida, pela nossa salvação. Foi um preço de sangue. Como nós vimos aqui, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou como ouro, né? Como dinheiro. Jesus não pagou a nossa redenção com nenhum tipo de dinheiro. Foi sim, então, com todo o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. E como a Bíblia diz aqui, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha isso. O sangue de Jesus é imaculado e incontaminado. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. E sabe por que o preço da nossa redenção, ele não foi pago com dinheiro, e foi pago sim com o sangue de Jesus imaculado e incontaminado? Porque o dinheiro ele é corruptível, né? E o sangue de Jesus não. O sangue de Jesus ele é incorruptível. O dinheiro, uma pessoa aqui nessa terra, ela tendo dinheiro, ela consegue tudo, né, através do dinheiro. Ou seja, com o dinheiro se dá um jeitinho em tudo aqui nesse mundo, sim ou não? A pessoa, ela tendo dinheiro, ela consegue dar jeitinho em tudo. A gente vê corrupção em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é segmento aí. E esse é o motivo, então, de muitos ricos, né, não aceitarem Jesus na sua vida. Por quê? Porque a maioria deles colocam a sua fé, colocam a sua força, né, colocam a sua confiança no dinheiro. Só que o problema é que tudo que é corruptível sempre vai deixar aí uma marca, né? Olha lá, aquele que se corrompe, ele fica preso. A qualquer hora vem a cobrança e a pessoa, ela tem que se submeter ao pacto do dinheiro. Não é verdade? Tudo aquilo que as pessoas fazem, né, na corrupção, né, tudo aquilo que as pessoas fazem aí através da corrupção sempre vai deixar uma marca, né? Sempre vai ficar aquela questão, como diz o ditado, um rabo preso, né? Mas Jesus não. Jesus, a Bíblia diz que ele pagou com o seu sangue imaculado e incontaminado. E você sabe o que significa isso? Imaculado. Sabe o que significa imaculado? Significa sem mancha, né? O negócio que Jesus fez então por mim e por você foi para que não houvesse nunca mais condenação. Foi para que nunca mais pudesse haver acusação. Acusação de quem? De Satanás. Aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, olha o que diz. Romanos 8, 1. Diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá vendo aí? O preço que Jesus pagou, né, com o seu sangue aí imaculado, que significa sem mancha, foi para que não houvesse mais condenação sobre a nossa vida, para que não houvesse mancha. Jesus, ele não ficou ali, ele não fez nada para ficar com o rabo preso com o inimigo, não. Jesus, ele pagou o preço e ele nos livrou então de toda a condenação, de toda a acusação de Satanás. A Bíblia diz aqui também que o sangue de Jesus é incontaminável. E você sabe o que significa incontaminável? É que não tem condenação. É um sangue purificado. Por isso que tinha que ser o próprio Deus na pessoa de Jesus. Nenhum homem nessa terra está totalmente livre do pecado. Então por que precisaria ser um sangue incontaminável? Porque o ser humano,
A palavra de Deus diz assim, que não há um justo que não peque e que só faça bem. O ser humano, infelizmente, todos nós fomos contaminados pelo pecado. Romanos 3:23 diz também que todos pecaram e todos estão afastados de Deus. E João 1, versículo 8 diz que qualquer que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Então nós somos pecadores, sim, todos nós somos pecadores e nós estávamos condenados por conta disso. Por isso que Jesus ele veio, por isso que Deus, vamos dizer, na pessoa de Jesus, ele veio então e ele pagou um preço com o seu sangue, que é o sangue imaculado, um sangue incontaminável. Para quê? Para nos trazer de novo a redenção. Aí então que nós vemos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler aqui o versículo 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então Jesus, aquele que não tinha pecado, ele se fez o próprio pecado para nos salvar. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou, porque Jesus ele esteve aqui nessa terra também como homem, e em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. 1 Pedro também, capítulo 2, versículo 22, diz que ele não cometeu pecado e nem na sua boca achou engano. Então quero dizer para você que Jesus, ele é santo, e na verdade Jesus, ele é o único santo. Eu repito, não existe outro santo a não ser Jesus. Todos nós pecamos e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus não, Jesus ele é santo. Nele não foi achado pecado. Olha lá, o sangue de Jesus é totalmente incontaminável, livre de qualquer tipo de impureza, e somente ele então pode libertar e salvar os cativos, amém? E foi através então desse sangue que ele então levou todos os nossos pecados no madeiro, para que também nós pudéssemos tornarmos livres nele. Só existe uma forma de ser livre do pecado, de ser liberto do pecado, ser livre da condenação, estando aí em Cristo Jesus. E foi então através desse sangue que Jesus levou todos os nossos pecados no madeiro, e para que também nós pudéssemos aí nos tornar livres em Jesus. Então só há uma forma de se tornar livre, de se tornar livre da condenação e de também se tornar livre, do pecado, através do sangue de Jesus. Olha lá, somente em Cristo então nós podemos tornar novas criaturas e livres aí da condenação eterna. Então, que através então dessa mensagem nós possamos passar a amar mais Jesus, que nós possamos então sermos aqueles, que o honre, que o valorize, o seu preço, o preço que ele pagou na cruz do Calvário, que nós não sejamos então aqueles que pregam a Jesus, que anunciam Jesus por porfia, por confusão, por briga, por desprezo, e sim com ensinamento e com amor, e que Deus abençoe aí então a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora, se inscreva aí no canal, ative o sininho para que você possa receber as próximas mensagens, e lembre-se, somente com Cristo é que nós somos mais que vencedores. Até o próximo vídeo.